Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC. O convidado de hoje, você já está acostumado a acompanhar o trabalho dele no nosso portal, na rede social, no rádio, para você que nos escuta também, mas hoje é a primeira vez do deputado aqui na nossa casa, aqui na ANC. É uma grande satisfação estar recebendo Messias Dias. Vou pegar na sua mão Satisfação, para o senhor obrigado. voltar de novo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, minha correria parlamentar, os trabalhos, as agendas, visitas no interior, mas muito bom ter o senhor aqui. Eu que agradeço você, Felipe, agradeço a ONC, dizer que fico muito feliz de poder estar aqui hoje, conhecendo um pouco o espaço de vocês, conhecendo a importância que vocês vêm hoje realizando, não só aqui em Fortaleza, mas a abrangência no interior do estado do Ceará. Eu que sou do interior e considero a comunicação fundamental para levar a formação e a informação Sim. para a nossa população. E a ANC, pelo que eu presenciei, pelo que eu vi aqui na apresentação de vocês, é uma ação muito importante que praticamente está espalhada já em todo o estado do Ceará. Parabenizo a vocês pelo trabalho e vida longa, que vocês possam continuar crescendo e ajudando aí a levar informação boa para o nosso povo cearense. Perfeito, eu agradeço demais. Vamos conversar aqui, começar nosso bate-papo. Já começou. Falar um pouquinho da sua trajetória também. Foram quase 45 mil votos lá em 2022, mas queria que o senhor pudesse apresentar um pouco da sua trajetória de movimento popular para a nossa audiência. Falar também que foi, digamos assim, com a novidade da sua trajetória. O senhor talvez não viesse trabalhando para ser deputado, mas acabou surgindo ali o desafio, aceitou e teve êxito. Não, primeiro dizer que a gente é muito feliz no espaço que nós estamos hoje. Nosso lema é, que a gente dizia lá na campanha, é o mandato em movimento para ocupar o parlamento, justamente porque os movimentos que sempre a gente trabalhou, que o MST, o Levante Popular da Juventude, o Movimento Brasil Popular, parte do movimento indígena, o movimento quilombola, os pescadores, os ciganos, a agricultura familiar no geral, sempre tiveram a vontade de ter um deputado da sua origem, especialmente o MST, que nunca tinha entrado para ter seus nomes dirigentes a disputar uma eleição. Sempre a gente trabalhou como militante nos movimentos para ajudar nossas comunidades através das lutas, das mobilizações, para levar as políticas, mas na luta partidária foi a primeira vez que nós tivemos a decisão da gente entrar numa disputa eleitoral. Mas eu quero dizer de que a gente foi muito convicto, porque a missão que eu recebi foi uma missão importante desse grupo, que eu acabei de mencionar, mas a missão também do próprio, na época, governador, deputado Eumano de Freitas, e que nos convidou para assumir a tarefa que era dele quando deputado, e que naquele momento ele me deu a tarefa de conduzir o grupo e de ir para essa missão de representar as ações que o seu mandato já vinha fazendo com esses grupos espalhados em todo o estado do Ceará e aqui em Fortaleza. E a gente tem a certeza de que a gente está nesse mundo para assumir missão. E a missão que nós assumimos é a missão que é representar o nosso povo, seja nas bases dos movimentos que nós atuamos, seja no parlamento. E estou hoje no parlamento cumprindo um papel que foi me dado, com muita convicção de que estou fazendo aquilo que o povo me delegou na campanha, uma campanha que para mim não foi fácil. Foi 45 dias de eleição, que eu não tive pré-campanha, porque ficou aquela confusão. O governador Eumano não era candidato, eu só poderia ser anunciado, se ele fosse anunciado como pré-candidato a governador. Então, quando ele foi anunciado, eu também fui anunciado como pré-candidato. E ali eu tirei 45 mil, quase 45 mil votos, quer dizer, 1.000 votos por dia. E aqui eu agradeço de forma muito especial o povo do estado do Ceará, todos os movimentos populares, que acreditaram nesse projeto, acreditaram no nosso nome. Eu digo isso, que emprestei o meu CPF, emprestei o meu nome a serviço de todo esse conjunto de pessoas que hoje está conosco, construindo o nosso mandato em movimento. Então, dizer que a minha origem é uma origem camponesa. Eu vim para um acampamento do MST com 11 anos de idade, com meus pais, 7 irmãos, na busca de ter uma terrinha para que a gente pudesse ter uma casa para morar, de ter uma terra para produzir, trabalhar e ali ver, morando dignamente numa comunidade, que infelizmente aqui os camponeses do nosso estado ainda, muitos ainda não têm. Esse espaço de dizer que eu estou morando em comunidade, conquistei algo para ali mim trabalhar e sobreviver e diminuir a desigualdade social que infelizmente nós temos no nosso estado e no nosso Brasil. Então, sou muito grato ao MST, sou muito grato às organizações do campo que nos possibilitaram de que hoje eu posso dizer que sou assentado à reforma agrária, moro no assentamento,
Meus pais moram lá, meu sogro mora lá, meus irmãos moram lá, e ali a gente está num espaço conquistado pela nossa luta. E muito mais feliz de poder dizer que hoje, das 46 cadeiras que hoje tem no parlamento cearense, uma é ocupada pelo filho de um agricultor, pelo assentado da reforma agrária, e assentado que sou, para representar não só as pautas que nós assumimos na nossa campanha e que hoje nós assumimos no nosso mandato, mas assumindo para representar todo o povo cearense, que é que paga o meu salário. Eu digo isso, muitas vezes tem visto no estado do Ceará que a gente cria muito que o deputado, né, tem que se diferenciar, é uma coisa distante do povo. Ao contrário, nós apenas somos empregados do povo, quem paga o nosso salário é o povo, e dá uma oportunidade de 4 anos, depois diz que se tu continua ou não continua, é o povo cearense. Então, estou aqui para trabalhar muito e tenho feito um esforço muito grande, não só de estar dentro do parlamento, mas de correr todo o estado do Ceará para a gente poder levar o melhor de informação, mais de projetos, discutir as políticas, se aproximar das secretarias do governo, se aproximar do governo na sua totalidade, para amenizar e tirar o nosso povo. Infelizmente, Felipe, ainda é muito tratado, principalmente os mais humildes, os mais pobres, ainda é muito invisibilizado, ainda é muito com preconceito, e que a gente precisa romper isso. E a gente entende que o nosso espaço que nós estamos ocupando hoje é também para quebrar paradigma. Né? Como é que chega hoje na Assembleia Legislativa um assentado da reforma agrária, sem dinheiro, humilde, pobre, meus pais não tiveram nem oportunidade de aprender nem ler e escrever, porque não tiveram oportunidade lá atrás. Eu tive que ainda fazer o EJA de jovens e adultos, que eu tinha que conciliar estudar e trabalhar, e você sabe, quem mora no interior, você tem que trabalhar na roça, vir em casa, ir para a escola, e uma rotina diariamente, então não é fácil. Mas estou aqui hoje, como deputado eleito pelo povo do Ceará, mas com muita responsabilidade, não por vaidade, mas com muita responsabilidade do compromisso que assumi. E eu estou fazendo aquilo que nós estamos dialogando coletivamente. Não é um mandato que eu digo que eu vou fazer, é um mandato que nós dizemos que nós vamos fazer, porque foi assim que eu fui eleito, é assim que é o nosso mandato, que é um mandato coletivo, que é um mandato da classe trabalhadora do Estado do Ceará. Deputado, o senhor falou aí sobre representatividade também, né? Um assentado a primeira vez aí ocupando o parlamento cearense. Queria que o senhor pudesse falar também sobre o MST, que às vezes recebe tantas críticas do público mais conservador, de políticos de direita. Falta um pouco mais de informação sobre a importância desse movimento para que haja realmente uma visão correta sobre o MST? Olha, na verdade, nós temos um problema no Brasil histórico de que nós tivemos 380 anos de escravatura. Né? Nós tivemos as terras do Brasil sempre foi concentrada para uma elite de latifundiários, de coronéis aqui do Nordeste, que deteram sempre esse poder para ali explorar a mão de obra barata desse povo todo. E o MST surge justamente para romper isso. Dizer de que a gente, que somos a maioria no Brasil, nós não podemos estar sempre dizendo amém, ou sempre explorado pelas suas pessoas e continuando pobre e miserável. Foi assim que a minha família toda, meus avós, meus pais não tiveram a oportunidade de crescer na vida, porque sempre trabalharam na terra dos outros. E era a gente trabalhava 1 ano, trabalhava 2 anos, não poderia construir uma casa porque tinha que morar em casa de pai, porque senão tu ia reivindicar depois o direito pela casa. Então a gente morava numa precariedade muito grande. E na época da sua produção, você tinha que dividir com um patrão de 3-1, que naquela época era assim. Então você continuava pobre e miserável a vida toda. E o MST rompeu justamente para quebrar isso, dizer por que nós, trabalhando na terra, por que nós, que gera o lucro dos ricos brasileiros, se é nós que tem a força do campo, e por que nós não tem a nossa oportunidade de ter a terra e nós produzir, gerar renda entre nós, viver morando em comunidade, criar cooperativa, criar associação, criar as nossas agroindústrias e viver autônomo nos nossos territórios. É assim o pensamento do MST. E por isso que hoje nós temos mais de 100 cooperativas, mais de quase 200 agroindústrias espalhadas em todo o Brasil. Aqui no estado do Ceará nós temos muitas cooperativas que produzem castanha de caju, que produzem polpa de fruta, que produzem mel, que produzem carne de caprinos e ovino, que produzem iogurte, que produzem leite, que produzem nata, tudo beneficiado, industrializado, padronizado, vendendo até para fora do Brasil. Isso é MST que nós vamos construindo durante mais de 40 anos aqui no nosso território. Isso incomoda. Eu vi muita gente dizendo, o povo não quer mais trabalhar. O povo não quer mais trabalhar como era antes.
O meu pai levava nós para trabalhar, e eu cansei, Daniel, isso eu digo por vivência própria, de trabalhar para certos fazendeiros, e que ali trabalhamos a semana todinha. E no final da semana, nós era pago um feijão que passava a mamãe botar de manhã para cozinhar, quando era medido não estava cozinhado ainda, porque era feijão de 4, 5 anos, de péssima qualidade. E era o pagamento que a gente tinha para poder se manter. E era obrigado a gente a aceitar, porque não tinha outra coisa. Hoje não. Hoje a gente tem a nossa terra, os assentamentos do estado do Ceará, chega a quase 24 mil famílias organizadas só pelo INCRA. Nós temos mais de 10 mil organizadas pelos programas do estado, pelo IDASA aqui no nosso, do Ceará, e nós temos para outros programas sociais, como Será Sem Fome, como Pé de Meia, como agora os projetos voltados para a educação, como o combate, a garantia das escolas de tempo integral. Então, são coisas que estão revolucionando o nosso Estado, que está nos permitindo a gente ter mais dignidade e a gente não ser tão diferente. Por que nós tem que ser diferente de quem tem mais, de quem tem menos? A gente tem que estar sempre baixando a cabeça, sentindo realmente que é um Zé Ninguém, porque foi assim que culturalmente foi ensinado para nós da classe trabalhadora. E o MST nunca baixou a cabeça para isso. Depois que nós consolidamos no território, que o movimento está ali, nós discutimos com qualquer prefeito, com qualquer deputado, com qualquer juiz, com qualquer que seja, compreendendo que os direitos que hoje a Constituição nos garante e nos permite, é o direito igual para todos. Então não precisa mais se sentir discriminado, isolado. E isso nós pagamos o preço, justamente por romper esse projeto que historicamente prevaleceu no Brasil, e aqui nós temos história. Aqui o Beato Zé Lourenço, bem aqui no Crato, o Caldeirão foi destruído. Porque eles organizaram a comunidade e viviam em cooperativa e associação, e criaram um pretexto e destruíram. Por que há mais de 100 anos atrás, Antônio Conselheiro na Bahia, criou um arraial de Antônio Conselheiro, filho de Xeramobim, foi destruído? Porque tinha um modelo de organização popular camponesa naqueles territórios. Por que lá atrás Zumbi dos Palmares, Dandara construíram o quilombo e construíram uma comunidade justamente para combater a discriminação que vinha naquele momento de ter sua autonomia e ter seus territórios. Tudo isso foi destruído. E aí, mais recente, o MST também teve essa posição e essa postura, e por isso que algum não gosta de nós. Eu quero dizer para os ouvintes que nos acompanham, eu sou um sem terra com muito orgulho, sou assentado da reforma agrária com muito orgulho, ou sou deputado. E aquele que dizia que o MST era baderneiro, que era invasor, que tirava o direito do outro, nada disso. Nós estamos aqui para dizer que o nosso direito tem que ser respeitado, que o nosso direito tem que ser garantido, que nós queremos uma sociedade com mais igualdade, com mais oportunidade para todos, respeitando o direito da propriedade privada. A Constituição Federal é muito clara, não toma terra de ninguém. As terras que são desapropriadas no Brasil, está garantida a nossa Constituição, de que as terras improdutivas, que não cumprem a sua função social, deverá ser desapropriadas para fim de reforma agrária. Construir assentamento e colocar os pobres, como eu sou assentado e fui há alguns anos atrás. Então, essa é a nossa lei constituinte, essa é a lei que foi criada no Brasil, pelo nosso constituinte, e hoje é da nossa Constituição. Agora, para isso acontecer, infelizmente, quem manda nas estruturas do país é as grandes elites. Por mais que nós, nos últimos 500 anos, nós quebramos o paradigma em 90 e elegemos 92, elegemos 2002, elegemos o presidente Lula, que só ali podemos ter a oportunidade de ter um trabalhador, pela primeira vez, como presidente da República do Brasil, que avançou em muitas áreas sociais e que hoje dá continuidade em muitos governos nos nossos estados, e agora mais recente, novamente, pelo nosso presidente que reelegemos. Então, é assim que nós vamos assumindo durante todos esses anos, mas não é fácil. Pagamos consequências e sofremos consequências até o dia de hoje, mas está muito claro e convicto do papel que nós estamos fazendo para a sociedade e para todos nós que somos agricultores e agricultoras. Deputado, como componente da base governista, como é que o senhor tem avaliado essas suas demandas que o senhor representa no parlamento por parte de Amânio de Freitas? Ele tem atendido as expectativas do movimento que o senhor tem levado, que o senhor tem dialogado juntamente com ele? Olha, o governador é um companheiro que eu posso dizer assim, porque eu não conheço na política, e tem muita gente boa na política, mas o governador é diferenciado. Por quê? Porque o governador, ele não vem de cima para baixo, ele vem de baixo, conhecendo a realidade do nosso povo. O governador, quantas vezes dormiu no acampamento de sem terra, quantas vezes ficou em beira de pista, porque ele sempre foi advogado dos movimentos populares, da classe trabalhadora mais pobre e mais humilde do nosso interior. Isso praticamente de forma voluntária. O governador fez isso, inclusive, contra gosto dos seus familiares, naquela que ele fosse um advogado para ganhar dinheiro.
E o governador sempre teve uma missão de vida, como eu tenho, que muitos têm, que é de servir a classe mais humilde e mais pobre. Foi assim que se comportou na história do governador Eumano. Talvez isso é uma peça, o governador mais pobre do Brasil. É assim mesmo. O governador não tem bens materiais, é um cara humilde, é um cara simples. E por isso que o seu governo tem grandes temas importantes. Assim que ele assumiu, nós dialogamos e ele, pronto, trabalhou a ideia de combater a fome. E eu fiquei muito feliz que esse ano nós tivemos já aqui no nosso estado mais de 624 mil famílias saírem da extrema pobreza, graças ao programa do Ceará Sem Fome, hoje coordenado dentro do seu governo. Então, o governador Humano, mais recente agora, nós apresentamos a ideia do governador apresentar de que, para fortalecer a agricultura familiar, a gente pudesse comprar 30%, não só mais da educação, mas que a gente pudesse comprar 30% de todo o serviço de segurança pública, né? De toda a área da saúde, do Ceará Sem Fome, de todos os programas sociais que hoje tem no governo, e os convênios que uma iniciativa privada fosse obrigado a comprar da agricultura familiar, para que os camponeses e as camponesas pudessem cada vez aumentar a sua produção, porque hoje tem o dinheiro, a empresação do mecanismo. Então, o governador de pronto atendeu esse nosso pedido. Hoje nós aprovamos na Assembleia, a pedido de muitos anos dos movimentos do campo, das cooperativas, que aqui em Fortaleza tivesse uma central de comercialização. O governador de pronto atendeu. Dia 20 agora, segunda-feira, nós vamos entregar uma emissão de posse lá na Chapada do Apodi, um acampamento de 11 anos que nós estamos lá acampados no perímetro irrigado e precisou o governador vir dialogar com o Valdez, com o Denox e resolver o problema. Vai passar 1.000 hectares de terra, vai ser o primeiro assentamento irrigado do Brasil para pequenos agricultores assentados na reforma agrária. Se a gente olha, estou falando assim do que a gente tem dialogado com o governador Eumano, e toda a nossa, agora, mais recente, o que a gente tem visto, por exemplo, tu garantir, como meta do seu governo, que todas as escolas sejam de tempo integral, um investimento de 1,5 bilhão de reais, é só para quem entende que a educação é prioridade. Como ele sempre disse no seu discurso, e é real, filho de um agricultor e de uma professora, ele sabe da importância que tem a agricultura, ele sabe da importância que tem a investir na educação, porque não é só para o presente, mas a garantia de um futuro. E os grandes projetos que o governador articulou a nível nacional. Nós temos aí hoje um projeto bilionário, que é a continuidade da transposição do Rio São Francisco, que nós consideramos importante, que a água já está chegando no malha d'água na região do Sertão Central, permitindo que todos aqueles municípios, agora após vir seca que vier, as famílias vão ter garantido, todo aquele território, distritos e as cidades vão ter a garantia da água. Tive a semana em Crateús, o Lago de Fronteira está sendo construído, quase R$ 1 bilhão, parceria governo do Estado e governo federal, que vai permitir que todos aqueles municípios da região do Crateús, em breve, possam também ter água espalhar em todos os distritos e comunidades e cidades da nossa região do Crateús. Se nós olharmos agora a Transnordestina, é um projeto bilionário, que vai cortar todo o estado do Ceará até o Porto do Pecém, permitindo que a gente tenha leve e traga produto para baixar o custo de logística. Assim, vamos falar no alimento para os rebanhos animais. Para nós é muito importante chegar milho e soja barata para os nossos produtores aqui do nosso estado do Ceará, ou qualquer outro produto que eventualmente a gente entenda que as cadeias produtivas precisam ser potencializadas. É assim no serviço de logística, está aumentando agora o linha do metrô, agora o alargamento da 116, 222, tem um projeto para 020. Se nós olharmos, nós estamos fazendo uma revolução em todas as áreas do estado do Ceará. A exemplo, o governador já autorizou o Hospital Regional do Crateús, já está em obras, a ideia é que entrega até o próximo ano. O Hospital do Aturité já deu ordem de serviço e agora vai licitar o Hospital Regional do Iguatu, sem falar nos outros hospitais que já foram construídos anteriormente. A cirurgia seletiva é realidade no nosso estado, mais de 300 mil já foram feitas. Então, são coisas que, se a gente olhar na história, nosso estado é um estado tão rico. Mas nós temos um governo com sensibilidade. Nós temos um governo que está pegando os centavinhos que tem, está investindo no que é certo se fazer, não é correto se fazer, que é pensando sempre nas pessoas. O governador precisa ter a carícia do governador humano e a intencionalidade que ele está tendo, que é pensar de que as políticas públicas e o Estado têm que estar a serviço de todos, mas nesse momento, daqueles e aquelas que mais precisam. Esse é o entendimento que o governador tem tido no seu discurso e na sua prática. E eu, como base do governador, como deputado que sou, e como companheiro de sou, desde que eu era criança, que conheci o governador no nosso território, e sempre a gente dialoga, a gente sempre conversa, é de que a gente precisa cada vez avançar mais. E é isso que o governador está se comprometendo. Se olhar nos projetos do governador de campanha,
praticamente ele já, nesse ano agora, todos já estão em execução. E está ampliando, inclusive, outros projetos que ele nem se comprometeu em campanha que ele vai entregar para o povo cearense. Então, dizer que o governador Eumano é um governo que cada vez mais cresce, cada vez mais está tendo reconhecimento do povo cearense e sempre na sintonia com o governo federal. Essas obras estruturantes, bilionárias que eu falei, graças ao presidente Lula, que também está afinado com o nosso governador, por ser do mesmo projeto. Isso ajuda muito. E nos cantos que nós estamos hoje mobilizando com os prefeitos, que a maioria estão na sua base, que os deputados estão na sua base, é nessa certeza que nós estamos tá todo mundo junto e misturado com o mesmo projeto, que é desenvolvimento econômico do nosso Estado, mas, acima de tudo, garantindo qualidade de vida e bem-estar do nosso povo. Apesar de ser da base do governo, deputado, tem algumas questões que o senhor, vou dizer, o senhor teve algumas observações, por exemplo, a questão dos drones, a pulverização. Houve algum desconforto? Como é que o senhor tem acompanhado a implementação dessa medida desde que ela entrou para a parte prática? Como é que está a sua visão sobre isso? Acompanhei desde o início, inclusive dialoguei várias vezes com o governador sobre isso. Entendo a posição do governador. Não foi um projeto encaminhado pelo governador, foi um projeto encaminhado para alguns parlamentares, né? Para dizer, não é mensagem, não foi uma mensagem do governo, Sim, humano. Foi uma mensagem do Felipe Mota, de os deputados ali, que apresentaram. Mas foi votado e naquele momento eu não teria como, e disse para o governador, e disse para os nossos líderes da Assembleia, de que a minha história é em defesa da agricultura familiar e porque sou agricultor. A minha história do movimento é em defesa da agroecologia, é em defesa de combater os agrotóxicos, que a gente entende que nós estamos no momento de que nós temos que criar outras alternativas. Nós temos que pensar nas pessoas, se vamos pensar nas pessoas, nós temos que buscar de que o agrotóxico, né, ele traz consequência ao nosso povo. E o drone hoje é um dos, como a pulverização aérea no geral, é uma possibilidade maior de levar veneno para contaminar não só a produção, mas a água, o solo, toda a biodiversidade que ali mora no nosso território. Claro que o governador sofreu uma pressão muito grande do agronegócio do estado do Ceará, ele não é um governo do MST, ele não é um governo só do PT, ele é um governo de todas as forças. E ali o governador sancionou a lei, na compreensão do diálogo que foram feito com todas as forças, e a gente compreende que ele é o governador de todo, e em alguns momentos tem algumas contradições, como ele teve, como eu tive, mas naquele momento a minha posição foi aquilo que eu sempre defendi, que sempre acreditei. Por isso que votei contra o projeto, me posicionei contrário ao projeto, votei contra o projeto, porque jamais eu poderia trair a minha convicção do que ali eu estava representando e que represento os movimentos, principalmente os movimentos que sempre defenderam essa pauta, que para nós é muito caro, que para nós é muito importante e que eu espero muito que a gente possa cada vez mais evoluindo e garantindo de que a gente saia dessa dependência dos químicos e que a gente crie uma alternativa, e é preciso fazer isso, que é a agroecologia como alternativa para o campo brasileiro, para que a gente produza comida boa, de qualidade, de quantidade, mas não necessariamente tem que ter o pacote de veneno. A gente tem que, a ciência já nos mostrou, os nossos conhecimentos já permite que a gente possa produzir diferente. Estamos fazendo isso. A MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, nós temos experiência, nós temos vivência, nós temos trabalho hoje no nosso território. Claro que não é grande escala, mas são coisas que a gente pode ir desenvolvendo essa tecnologia e melhorando e avançando. Por exemplo, semana passada, o governador Eumano, uma provocação que fizemos, ele tomou por decisão de fazer duas ações importantes. Na visita que eu tive na China, que quando eu cheguei eu reuni com ele e coloquei na agenda dele para que ele pudesse visitar os espaços onde eu visitei. E ele, inclusive, visitou. E semana passada nós tivemos uma reunião com o Banco do Nordeste, onde nós vamos construir aqui no estado do Ceará uma fábrica de produção de tratores voltado para a agricultura familiar. Pequenos tratores com implementos que a gente entende que é menos impactante o solo e que muitas famílias não têm pouquinha terra. Então, precisa de um trator grande, precisa de um trator pequeno, uns implementos pequenos de bolhadeira de milho, de feijão, de arado, que seja adequado à unidade familiar. E o governador já captando recursos, juntamente com o Banco do Nordeste, em breve nós vamos construir aqui, possivelmente ser junto aqui no Horizonte. E visitamos o Tianguá na semana passada, a pedido dele. Eu acompanhei a comitiva que estava aí, de que nós vamos construir lá uma fábrica de bioinsumos, biofertilizantes,
com a tecnologia chinesa que vamos estar implantando aqui no nosso estado, justamente porque o governador entende que nós temos também que fazer essa transição. Hoje tem muito agricultura, sobre agronegócio, usa muito agrotóxico. Agricultura familiar bem menos. Mas hoje, se a gente olhar, até fazia. Hoje, por que os drones é polêmico? Porque o que tem hoje para botar nos drones é inseticida, é veneno. Mas se nós tivéssemos aqui no estado do Ceará as fábricas de bioinsumos, biofertilizantes orgânicos, esse drone também poderia ser utilizado para a agricultura de uma forma diferente. Mas só tem hoje veneno e o que os donos fazem hoje é espalhar veneno. Por isso que o governador autorizou, nós construímos em Tianguá, na parceria com a SEASA, uma fábrica que vai processar 10 toneladas de resíduo orgânico por dia para nós fazer adubos orgânicos, biofertilizantes, para a gente fornecer e dar opção que o nosso agricultor, infelizmente, ainda não tem, e quando tem é muito cara. Por isso que o produto orgânico é caro. Porque hoje todas as empresas é voltada para o agronegócio em grandes escalas, mas no pacote tecnológico desde a Revolução Verde. E essa turma não tem preocupado em construir alternativas. Então é nós que temos que construir. E eu reconheço que o governador de pronto atendeu o nosso pedido e vamos construir no estado do Ceará a primeira fábrica de bioinsumo financiada com recursos do governo do estado do Ceará e será em Tianguá, o espaço onde nós vamos construir. Estou dando esses dois exemplos, porque ao mesmo tempo que tivemos essa questão dos drones, nós estamos buscando outras alternativas e a gente entende que precisa fazer uma transição. A agroecologia não é do dia para o outro, nós temos que fazer a transição. Para aí nós temos que contar com todos aquelas que querem construir essa transição e o MST, e os movimentos do campo e o nosso mandato está trabalhando muito forte para isso. Perfeito. Deputado, é um assunto, vou dizer que foi até para a escala mundial e tal, mas que impacta o Ceará diretamente, que é essa questão do tarifaço. O senhor já vem defendendo na sua luta a questão da aquisição de produtos da agricultura familiar, né, para as repartições públicas. Como é que o senhor tem avaliado essa postura aí de Eduardo Bolsonaro, né, lá fora, buscando sanções para o Brasil, e, ao mesmo tempo, pacotes vindo aí do governo federal para poder sustentar empregos, para poder dar suporte às empresas aqui do Brasil? Olha, primeiramente dizer de que a postura do presidente Lula, do governador, tem sido uma postura que não deveria ser diferente pela história deles e pelo que eles têm feito em defesa do povo brasileiro. Lamento a postura do clã Bolsonaro. Primeiro um filho que foi para os Estados Unidos, traindo a pátria brasileira, não sei de patriotismo é esse. Né? Porque tu sai daqui para fazer a defesa dos Estados Unidos e votar contra o povo brasileiro. Essa é a turma do Bolsonaro, que só quer pensar nos interesses da sua família e defender de que o pai não vá para a cadeia pelas besteiras que fez, inclusive ajudando a dar um golpe de Estado, como nós vimos no 8 de janeiro, que vai ser condenado e vai ser preso justamente por trair o povo brasileiro, por levar o povo brasileiro, inclusive, em consequências que nós estamos sofrendo até hoje. Então, o tarifaço é mais uma questão e tantas outras que trouxeram consequência ao povo brasileiro. A exemplo da pandemia, mais de 700 mil pessoas morreram por inoperância do presidente na época que não acreditava na cloroquina. Estou dando um exemplo de um. Né? E agora o tarifaço trazendo consequência os trabalhadores brasileiros, as empresas brasileiras, as indústrias brasileiras. Aqui no estado do Ceará, nós vamos ter consequência diretamente no coco, no caju, no pescado, né, no mel de abelha. São cadeias produtivas hoje consolidadas na parte dos alumínios, né, aqui que é o Ceará tem. Então, são cadeias hoje que a gente entende de que não tem outra maneira de não fazer o que o governador fez, que é colocar recursos do Estado, que poderia estar se investindo em outra coisa, mas para garantir que essas empresas não quebrem, para fazer com que essas empresas não perdam, os trabalhadores não perdam o emprego e possa permitir de que esses alimentos sejam comerciais vendidos agora para as instituições, como ele já disse, vai fazer, que é para os programas sociais, será sem fome, ou para as escolas, ou para os programas sociais, comprar das empresas e entregar, para manter o que está dando certo, o que é correto se fazer, que é manter a estabilidade das nossas empresas. Mas existe um culpado. Esse culpado se chama Bolsonaro, essa família Bolsonaro, chama-se bolsonarista. E eu lamento muito que, infelizmente, aqui no nosso estado do Ceará, nós vemos pessoas progressistas, pessoas que estão história constituída nas estruturas de poder do Ceará e do Brasil, que deram uma relevância e contribuição, e que hoje se juntam com esse tipo de gente, para defender algo que não é possível defender. O que hoje, quem se junta com os bolsonaristas, que a gente tem visto no discurso, que não tem visto nas suas práticas,
é altamente em benefício próprio, altamente em defesa de um projeto perigoso, que é realmente o fascismo no Brasil, que é altamente da extrema-direita, que não quer conversa, não quer diálogo, democracia para ele não existe. É um grupo de um pensamento único que quer realmente levar a consequência de um poder. Por isso, se o golpe tivesse acontecido em 8 de janeiro, eu não tenho dúvida que talvez eu não estivesse aqui como deputado do PT, como líder do PT falando. Talvez eu estivesse preso ou numa cova. Que é assim que essa turma pensa. Essa turma pensa realmente de que Congresso não é importante, Supremo Tribunal não é importante. Como é que se admite, e algum diz que isso não vale nada, como é que você arquiteta o assassinato de um presidente da República, em pleno século XXI, com todas as leis democráticas do nosso país vigentes? Como é que você ameaça matar um vice-presidente da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal e alguns acham que isso é normal? Como é que se explica isso? Isso não aconteceu porque foi uma sorte e teve um momento que não foi propício para que isso viesse a acontecer. Mas se o 8 de janeiro tivesse acontecido como foi arquitetado, eu não tenho dúvida como o Supremo estava fechado, como o Congresso estava fechado, e que todos aqueles que defendem a democracia, que defendem o certo, o justo, estaria nas consequências, como foi a de 64. Aqueles meio que acham que em 64 foi algo que não foi ditador, que não foi ditadura no Brasil, os assassinatos que aconteceram no Brasil tinha que acontecer mesmo. Então, são gente desse nível que nós temos que conviver no Brasil. Por isso que o que a gente espera é que o povo brasileiro não entre nessa onda. O povo brasileiro entende de que o que está sendo construído no Brasil é um projeto de nação, é um projeto soberano, é um projeto em defesa da classe trabalhadora brasileira, é na busca de garantir diminuir a desigualdade, como é o que o presidente Lula está fazendo, o governador Mano está fazendo, quer levar oportunidade para que os nossos jovens, nossas crianças estejam nas universidades, né? Que realmente as pessoas que estão passando fome saiam da extrema pobreza e tenham comida no prato todo dia. É o que nós estamos vendo nos números agora do Nordeste, campeão de emprego, inclusive no estado do Ceará, dando oportunidade que as pessoas saiam da quentinha, tenham um trabalho, tenham autonomia, que as pessoas que hoje moram no campo possam ter o crédito do Pronaf, que possam ter agora quase 80 bilhões de reais para o Plano Safra, para a agricultura familiar. Então, são coisas que estão acontecendo no Brasil, de que até então nós não estávamos vendo mais isso. Depois do golpe da presidenta Dilma por Michel Temer, depois dos 4 anos do Bolsonaro, só desastre aconteceu no Brasil. Eu desafiei outro dia os deputados de oposição, que todo dia fazem uma zoada na casa, respeito, porque é o espaço da democracia, é o espaço do debate, mas eu desafiei um deputado de oposição que me apresentasse um projeto, um programa do governo Bolsonaro, e até hoje ninguém me apresentou. Eu posso apresentar centenas de projetos que já deram certo e que hoje estão dando certo e que tem o reconhecimento do povo brasileiro. Então, nós estamos falando de projeto. Qual o projeto que deu certo no Brasil? Qual o projeto que foi um desastre? É isso que o povo tem que avaliar. Quem entregou mais para o povo, quem tirou mais do povo. É isso que o povo vai ter que avaliar em 2026. Então, estão se juntando um grupo, que agora o Ciro Gomes é o salvador da pátria, que vem realmente para salvar o Ceará, como eles têm dito, tem que salvar o Ceará do PT. Como vai salvar o Ceará do PT se o PT é que deu qualidade de vida ao povo brasileiro? Se é o PT que tirou o povo da extrema pobreza, se é o PT que está dando a oportunidade dos jovens ir para a universidade, se é o PT que está aumentando cada dia emprego, se é o PT que está melhorando a logística de acesso de nós ir e voltar em todo o estado do Ceará e todo o Brasil, é o PT que está trazendo a transposição do São Francisco, água para todos, está trazendo a Transnordestina, que está ampliando as escolas de tempo integral. Quem é que está fazendo isso? É os governos do PT. É o Brasil sorridente, para que a gente fique belo e bonito. Né? Os programas na área da reforma agrária, da agricultura familiar, como nós vemos agora, SDA, só um programa lá para a agricultura familiar, é quase R$ 1 bilhão que aprovamos na Assembleia Legislativa, que é o programa Paulo Freire, que é o programa Sertão Vivo. Então, são muitas coisas que estão sendo feitas no Brasil e que é os nossos governos que estão fazendo. Então, você pode até falar do PT, você pode até criticar do PT, criticar o PT, mas ninguém, eu desafio, em 525 anos da história do Brasil, qual foi o governo e qual foram os partidos que mais diminuíram a desigualdade social? Qual foi o partido que mais levou dignidade para o seu povo e que poderou na sociedade? Se não foi nós do PT. Foi nós, pode caçar, todos os partidos que passaram aí. Eu digo isso porque eu sou do interior do estado do Ceará, para você ter uma ideia. Eu fui para uma casa de tijolo, eu tinha 17 anos de idade. A minha vida toda foi morar numa casa de talho.
com 7 irmãos, minha mãe e meu pai, que você tinha que acordar às 5 horas da manhã, que o frechal da casa, o sol vai bater, você tinha que acordar. E só nesse período, no governo Lula, depois de 2002, 2003, que ele assumiu, foi que a nossa região teve a oportunidade pela primeira vez de ter energia elétrica. Só pela primeira vez nós tivemos a oportunidade de ter uma geladeira para beber uma aguinha gelada e assistir uma televisão colorida, que até então nós andávamos 5 quilômetros para assistir televisão, preto e branco, numa bateria, e só quem tinha dinheiro para fazer isso, e era 1, 2, 3 em toda uma comunidade. Só nos governos do PT nós tivemos a oportunidade de fazer isso. Eu andava 5 quilômetros a pé para a escola, mas meus irmãos, e quando chegava na escola, não era uma escola digna, não. Era uma escola doada por alguém, numa casa precarizada, nos bancos de madeira, porque eu fiz a minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. E hoje nossas escolas, todas climatizadas, todas nossas escolas de tempo integral, nossos jovens todos agora recebendo tablet, todas nossas escolas recebendo fardamento. Então, merenda boa, vindo da agricultura familiar, não é mais biscoitinho que suco. Eu lembro, eu tinha curiosidade de saber que leite era aquele. O leite que chegava para nós, nas nossas escolas, quando chegava, era leite de soja. Vindo não sei de onde. Lá no meu Crateús, que eu estou falando disso, lá na zona rural. E hoje é o contrário. A comida vem com os próprios agricultores produzindo comidinha de qualidade, comidinha boa, fresquinha na hora certa. Então, isso que está fazendo é os governos do PT, é os nossos governos. Então, aquele que venha falar bonito, que vem discursar bonito, que venha criticar o PT, que venha criticar o nosso governo, tem que comer muito feijão com arroz. E tem que pisar no chinelo do PT, porque para mostrar o que eles fizeram em 4, 6 anos, a gente diz o que aconteceu. Só desastre ao povo brasileiro, mas os programas que o presidente Lula criou, eles acabaram em 6 anos. Hoje de manhã, faz uma entrevista na Assembleia, na avaliação que saiu do presidente Lula, né, está diminuindo a rejeição, está aumentando a sua popularidade. Eu digo, olha, inclusive, uma questão que eu queria mencionar. O povo, quando votou no presidente Lula agora, tinha um sentimento de que o presidente Lula ia fazer de forma imediata o que ele fez nos seus 2 primeiros governos, que foi levar muita coisa boa para o povo. E o povo, na esperança que o presidente Lula ia entrar, ia fazer a mesma coisa e que isso ia acontecer de imediato. Só que ao contrário, o presidente Lula teve que consertar 6 anos de quebradeira no Brasil para poder organizar a casa. E só agora, o que o presidente Lula está fazendo está começando a chegar no nosso povo. Só agora. E eu não tenho dúvida que até o final do seu mandato vai chegar muito mais as entregas. Então, para entender de que o povo avalia também o que chega lá na ponta. Mas o povo tem que entender que 6 anos de destruição no Brasil, o presidente Lula está organizando em 2 anos e meio, que é recorde. Só o estadista, só a competente como é o Lula, que tem condição de fazer isso. E nós vamos entregar ao governo do PT, do governo humano, do presidente Lula, o que está sendo prometido no seu discurso. Não é falácia e não é mentira. Está acontecendo e vai acontecer até o final dos seus governos. Tudo vai ser entregue e o povo já está reconhecendo e os índices já estão aumentando. E nós vamos, olhe, se aqui no estado do Ceará não repetir a primeira votação que fizemos, que foi o garantir a eleição do governador humano no primeiro turno. Porque imagina, nós vamos ter o Camilo Santana, o mais querido da política cearense, o grande líder nosso hoje. Do lado nós vamos ter o maior presidente do Brasil e um governador humano que está avaliado em quase 70%. Quem é da oposição vai se atrever? Pode até gritar, pode espernear, né? Mas não tenho dúvida que nós vamos ganhar essa eleição, não criticando, não fazendo o que o Ciro Gomes fez na semana passada, até desrespeitoso com o aniversariante, que é falar de uma prefeita eleita pelo povo do Crateús, custa 80% de popularidade, porque o povo escolheu para ela ser sua prefeita, e o cara vem para baixaria, vem chamar nós do PT de facção criminosa e se juntando à maior facção desse Brasil. Quem é? Bolsonarista, que levava a joia para um canto, que levava cocaína no avião para outro, que apartamento cheio de arma da outro, que o filho comprou 80 apartamentos de dinheiro vivo. Quem é mais bandido no Brasil? Esse povo. E que muito está se juntando para realmente defender um projeto progressista, um projeto de defesa da nação e defesa para se livrar do PT. Meu amigo, eu acho que o que vocês estão dizendo não condiz com a prática nem com a realidade, mas nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Trabalhando muito, andando muito no estado do Ceará, como o governador está fazendo, nós deputados estamos fazendo, dialogando com o nosso povo, explicando ao nosso povo o que está dando certo, aceitando as críticas, melhorando o que precisa ser melhorado, que é assim que eu acho que a gente tem que fazer enquanto empregado do povo cearense e do povo brasileiro. Perfeito, deputado. Falando aí sobre contribuições do PT, José Guimarães esteve aqui na NC e chegou a dizer que o
o Ceará tinha que dar 2 senadores para ajudar o Lula a governar o país de 2027 para frente, já e confiando numa reeleição do presidente. Como é que você avalia o nome de Guimarães à disposição do Ceará para tentar o Senado e a contribuição política dele para o nosso estado? Olha, eu quero dizer que o senador, melhor, deputado Guimarães, é um grande militante do nosso partido. Nós temos orgulho de ter ele como nosso deputado federal. É um cara trabalhador, um cara que construiu esse nosso partido, andando em todos os municípios do nosso estado. Então, tem nosso reconhecimento do PT. E eu, particularmente, acho que o Guimarães disse para ele, e disse em discurso, que ele está preparadíssimo para assumir uma cadeira no Senado Federal. Coerência ao PT, firme no que diz, tem a sua prática e, acima de tudo, defende o projeto do presidente Lula, do governador Eumano, e defende o projeto do PT. Então, está preparadíssimo, né? Talvez o que nós vamos ter que afinar a viola é de que nós somos hoje governo e nós precisamos governar com a nossa base. E hoje não é só o PT que quer uma vaga, o MDB quer uma vaga, o Republicano quer uma vaga, o MDB quer uma vaga, outros partidos querem, não, o PSB tem uma vaga, quer uma vaga, e é de direito, porque hoje é o maior partido, assim, vamos dizer, de prefeitos, de referência, que é o senador Cid de Gomes. Então, eu não tenho dúvida que uma vaga já é do PSB, né? Não tenho dúvida. Vamos agora discutir a outra vaga, de quem será essa vaga. E vai ser um momento certo. Guimarães tem consciência de que a sua indicação é importante. Nós do PT estamos defendendo que seja o nome do Guimarães, mas vai passar por um debate pelo Camilo Santana, passará um debate pelo governador Eumano, passará um debate com o próprio Guimarães e com os aliados desses partidos, porque nós vamos para uma eleição difícil no próximo ano. Não é uma eleição fácil no cenário nacional, e aqui no estado do Ceará talvez seja mais fácil. Mas nós temos que dialogar. Então, para ver quem é essa vaga, as duas vagas. É o mesmo do PSB? Ou o PSB que será contemplado em outra coisa e cede a vaga para um outro partido? Ou manterá no PSB? E a outra vaga será do PT ou será de outro partido? Então, são questões que nós temos que dialogar com muita serenidade, com muito pé no chão, porque não se trata, o presidente Lula deixou muito claro agora no seu discurso, no encontro nacional que fizemos agora, de que não é a minha vontade pessoal, não é a minha vaidade pessoal que vai dizer se eu sou governador, se eu sou deputado federal, se eu sou presidente, se eu sou senador. Quem vai dizer é o projeto maior. E o projeto maior é o que está sendo feito no Brasil, que é a reeleição do presidente Lula, que é a reeleição do governador Eumano. E os demais são complementos. O Senado é importante? É. Nós precisamos ter uma maioria no Senado Federal. Ter o número de deputados federais, que nós possamos aumentar nossas vagas aqui no Estado é muito importante e vamos trabalhar para isso. Como é a cadeira para deputado estadual. Então, são questões que nós vamos estar dialogando no decorrer da caminhada, no momento certo. Sabiamente, o nosso líder maior, e se depender da nossa contribuição, nós vamos trabalhar para que a nossa base mantenha unida, para que a nossa base mantenha com o mesmo projeto que está dando certo no Ceará e no Brasil, e que as vagas de Senado sejam a consequência de tudo isso. E que a gente saiba escolher de quem é o nome, de quem é o partido, para representar não o seu partido, não o indivíduo, mas para representar o projeto que hoje nós temos no Ceará e no Brasil. Então, eu acredito que no momento certo será decidido, não é esse ano, mas próximo ano tem que decidir, e próximo ano será decidido quem serão os melhores nomes e os melhores partidos para representar o projeto de todos nós. E o senhor vai tentar a reeleição? A minha projeção é trabalhar a reeleição. Na eleição, eu digo isso, a minha projeção, como eu falei, nós temos que tirar 55 mil votos. Eu não tenho parado, eu tenho dado o estado do Ceará, tenho dialogado, a gente tem ampliado, mas é uma candidatura que a gente tenta trabalhar um pouquinho diferenciado de outras candidaturas. Então, o nosso trabalho é muito comunitário, é muito olho a olho, é muito dialogando, né? Nós temos uma base muito ideológica que nos permite, nós ter um voto muito trabalhado no que a gente acredita, no que a gente tem desenhado enquanto projeto maior do nosso mandato e dos nossos mandatos, né, do PT como um todo. Então, a gente está muito convicto de que vamos disputar e vamos ganhar. É assim que eu penso, mas para isso nós temos que combinar com os eleitores. E essa combinação estou fazendo. Por isso que eu não parei, eu fui eleito, retornei em todas as comunidades que eu tirei voto, eu voltei em seguida para agradecer pessoalmente cada um. Então, praticamente, eu fiz duas campanhas. Eu fiz uma campanha de pedir os votos
e fiz uma campanha de agradecer os votos. Mas por que eu fiz isso, Felipe? Muitos cantos que eu andei, as pessoas, depois que eu falar, dizem, olha, eu gostei de você. Você é um cara que me identifiquei, eu vou votar em você. Mas eu sei que é a última vez que eu vou lhe ver. E não foi só uma pessoa que me disse isso. E eu disse, não pode isso acontecer, né? Eu não vou morrer, eu sou um cara tão novo, a gente tem que trabalhar muito. Então eu disse, eu vou voltar. Eu tenho obrigação de voltar a essas comunidades para agradecer os votos. E voltei para agradecer os votos, e durante todos esses anos estou voltando. Quando eu vou para o Cariri, eu fico a semana toda lá no Cariri, indo em todas as comunidades, dialogando com o povo, e buscando ouvi-los, as críticas, os projetos. Porque assim, o nosso mandato é apresentar projetos. Inclusive, eu apresentei quase 100 projetos de lei, projeto de indicação, várias audiências públicas que fizemos, várias sessões solenes que fizemos, que eu considero muito importante no parlamento. Hoje eu estou como líder do PT na casa, hoje eu represento o maior bloco de partido da casa. Hoje eu sou vice-presidente da CCJ, vice-presidente da Orçamento e Finanças, o vice-presidente, hoje estou assumindo como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que o Renato Rosendo está de licença, sou presidente da Comissão de Agropecuária, então eu também fui assumindo outras tarefas dentro da casa que necessariamente é obrigatório eu ficar ali. Mas depois eu caio, como diz no mundo, e vou rodar o estado do Ceará, não tenho preguiça. Eu tenho dito, pode marcar a gente, eu trabalho de manhã, tarde e noite, não tenho nenhum problema, até porque os trabalhadores fazem isso. O companheiro que está lá na fábrica, que está lá no chão de fábrica, ele ganha um salário mínimo para trabalhar 8 horas da manhã e sair 5 da tarde. O que é que eu ganho? Sei quantas vezes maior, pago pelo povo cearense e me dá o luxo de eu trabalhar um dia e ficar 10 em casa. Eu acho que a gente também precisa compreender de que a gente tem que valorizar e reconhecer a confiança do povo cearense. E para mim ser, eu não quero ser diferente de ninguém. Eu só quero fazer a coisa que eu acho justa, que eu acho certo fazer, e esse que eu tenho feito até o dia de hoje. Espero ficar até o final do meu mandato. E se eu for reeleito, eu vou continuar representando o povo cearense. Se eu não for reeleito, continuarei fazendo sempre o meu trabalho que foi, que será, que é nos movimentos, que é lutando, que é mobilizando, que é formando o povo, que é trabalhando na comunidade, que é isso que eu sempre fico, que eu gosto de fazer, e crescendo aquilo que a gente sempre quer, que é diminuir a desigualdade e ter realmente aquilo que o nosso povo historicamente sonhou, quer ter mais oportunidade, quer ter direitos iguais para todos, quer trabalhar de que os nossos movimentos não sejam excluídos, que sejam invisibilizados, que os negros tenham a mesma igualdade do branco, que os LGBT tenham a mesma oportunidade de quem não é LGBT, e que o assentado da reforma agrária tenha o mesmo direito do agricultor familiar ou do médio ou do grande produtor. É isso que nós temos que trabalhar, é isso que nós temos que fazer. E eu entendo que estou no caminho certo, estou trabalhando muito, não só eu, mas nós temos uma equipe do nosso mandato militante, uma equipe trabalhadeira que todo dia está comigo nesse projeto, como nós dissemos, não é um projeto do deputado Messia, é um projeto em movimento a serviço da classe trabalhadora. E como nós todos somos de movimento, a maioria, e somos da classe trabalhadora, então nós estamos trabalhando para nós mesmos. E quando a gente trabalha para nós mesmos, a gente trabalha com muita mística, com muita animação, com muita vontade, se doando cada vez mais para garantir e dar resposta ao que nós comprometemos na campanha e agora no nosso mandato. Perfeito. Deixa eu pegar na sua mão aqui para o senhor voltar de novo. Espero que não demore muito. Deputado, muito obrigado por ter aceito aqui nosso convite. Né? Quem ganha, acredito que seja a nossa audiência, que desmistifica aquela imagem negativa da política e vê, acompanha de perto, né? O deputado tem trabalhado pelo povo cearense, fiel às suas bases, que está contribuindo lá no parlamento. Seu recado para a população que está acompanhando aqui a nossa entrevista, para a gente poder encerrar aqui o nosso quadro. Não, eu só queria agradecer você, Felipe, agradecer a todos da NC. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo em todo o nosso estado do Ceará. Isso é muito importante, a gente contar com audiências que vocês têm, que já é grande, mas fazer uma comunicação verdadeira, uma comunicação séria, levando a informação, levando aquilo que é importante para esclarecer muitas dúvidas e muitos fake news e muitas mentiras que está acontecendo no dia de hoje. A gente precisa ter mídias sérias, comunicações sérias. Então, parabéns todo o grupo por a oportunidade de estar aqui, dizer que estou por aí, no momento que precisar do nosso mandato, para estar junto, contribuir de qualquer forma, estarei sempre à disposição. E deixo um abraço especial a todo o povo do estado do Ceará, muito grato a cada um de vocês, pelas visitas que tem andado, pela acolhida que tem recebido, pelos abraços que tem recebido, pelos carão que tem levado, e muitas vezes demorar em retornar às comunidades, mas um mandato que busca atender às demandas de todo mundo. E 182 cidades do estado do Ceará para andar não é fácil, e além da capital cearense, que é muito grande,
e que eu tenho um trabalho também voltado para as baixas periferias de Fortaleza e região metropolitana. No mais, eu quero dizer que estou muito firme e estou com muita vontade de continuar militando e trabalhando no Parlamento Cearense, e assim que eu me despeço dando um abraço a cada um de vocês e continuamos a luta. Com esse recado, nós encerramos mais um episódio do Destaque ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.